O filme de hoje remoldou a figura do herói de ação. Ele foi copiado incessantemente nas décadas seguintes, virou praticamente um subgênero, as pessoas brincavam, né? Ah, saiu Die Hard num estádio de hóquei, saiu Die Hard no avião, saiu Die Hard na Casa Branca, tinha Die Hard em novos lugares. Mas ninguém conseguiu fazer melhor. Trata-se de mais um vídeo patrocinado pela Gabriele Balestrin. Ela fechou um pacote comigo, escolheu uns filmes muito legais, ela que patrocinou a crítica do Jurassic Park, e ela mais uma vez dedica o vídeo ao seu pai Davi, que a ensinou a amar o cinema. Olha que bonito. Se você quiser patrocinar uma crítica no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando um Media Kit e a gente conversa. Esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? Oh my God! Vamos lá. Die Hard, ou Duro de Matar. Baseado no livro Nothing Lasts Forever, de 1979, do Roderick Thorpe, a história segue um policial de Nova York que vai a Los Angeles para a festa de Natal do escritório de sua esposa, com quem ele anda meio brigado. Um grupo terrorista que não se considera um grupo terrorista assume o controle do prédio, mas nosso herói consegue escapar. Temos o nosso filme. A direção é do John McTiernan, ele tinha feito Predador em 87, depois fez A Caçada ao Outubro Vermelho, de 90. Aqui ele mostra a capacidade de criar e sustentar tensão, ele constrói uma narrativa com muito impulso, com muito movimento, tem sempre alguma coisa acontecendo, ou a expectativa de alguma coisa, o filme nunca fica estagnado. Ele maximiza o potencial do cenário confinado, transformando-o num ambiente de constante pressão emocional. Isso faz com que o espectador sinta o isolamento e a urgência do protagonista. Uma das coisas mais legais desse filme é a maneira como ele desconstrói a imagem do herói de ação ultramusculoso, sem camiseta, que mata 130 capangas antes de começar a suar. Esses filmes são divertidos, eles certamente têm valor de entretenimento, e é curioso que essa nova tendência criada com o John McClane, criada com Die Hard, acabou evoluindo porque ela meio que terminou. Se você assistir aquele filme do The Rock, que é basicamente quase um remake desse aqui, mas ele já faz coisas impossíveis, então desvirtuaram tudo. Mas o John McClane é um personagem muito mais humano, então é muito mais fácil se identificar com ele. A primeira informação que a gente tem sobre o personagem é que ele não gosta de voar, então ele já começa o filme vulnerável. Pouco depois, quando entra, né, o título Die Hard, com a música, uma música, né, feroz, ele tá com um bichinho de pelúcia esperando a mala, tipo muito o tiozão comum. O filme estabelece o que precisa no primeiro ato com uma exposição até orgânica, ele não tem aquela cena boba do capitão lendo a ficha dele, ou de alguém falando pra ele coisas sobre ele mesmo, que ele já sabe, mas o público não. Tem uma cena na limusine que o motorista pergunta algumas coisas pra ele, depois tem uma que ele vai procurar o nome da mulher e ela não tá mais usando o sobrenome dele, então momentos naturais onde você pega o que está acontecendo. O primeiro ato estabelece muito bem o conflito, você sabe tudo que está em jogo e ainda cria uma camada adicional, uma camada a nível pessoal para o protagonista, porque os dois se encontram e eles têm uma conversa que começa meio que, eu tô com saudade, eu também, e depois já os dois lembram porque eles estavam brigados e essa conversa é interrompida, então fica uma sensação de isso ainda tá mal resolvido, vocês precisam falar mais, e aí os terroristas chegam, então além de precisar salvar as pessoas, ainda tem essa coisa com a mulher e como é que vai ficar, e é uma dinâmica a mais para um personagem mais humano do que o que a gente estava acostumado nos anos 80, então tudo isso deixa o filme muito mais rico. Ele tá em desvantagem logo de cara, o fato dele estar descalço é uma ótima sacada, e claro que ele eventualmente vai pisar no vidro, mas mesmo antes, você num prédio cheio de coisas metálicas, descalço, ele começa com uma arminha de nada, então ele tá sempre em desvantagem, mas não é um desses filmes de um homem que é um exército ambulante, pelo contrário, então ele mata poucas pessoas, para os padrões de filmes de ação. Ele mata poucas pessoas e as mortes não só têm muito peso,
como também tem consequências. Então, quando ele joga aquele cara do prédio, aquilo era necessário para o policial entender que estava rolando alguma coisa e a partir dali toda a dinâmica do filme muda. Quando ele mata outro capanga, o irmão dele fica super pistola, querendo vingança. Tem até uma cena muito boa que ele começa a quebrar tudo e aí corta para a mulher falando: o John tá vivo. Nenhuma outra pessoa deixaria alguém tão pistola quanto o John. A ceninha muito boa, um dos bons diálogos do filme. God, that man looks really pissed. He's still alive. Only John can drive somebody that crazy. E aí entra um elemento a mais de vingança, então não é só mais um capanga sem rosto que só tá lá pra lutar com ele e morrer, ele tem algo em jogo. Então, como são menos mortes, o filme consegue condensar isso e dar muito mais personalidade para todo mundo que está envolvido. Outro acerto da direção é a utilização de efeitos práticos com um trabalho cascudo dos dublês, que contribui muito para o impacto visceral das sequências de ação que parecem reais, aumentando o investimento do espectador. Não precisa de muita firula para fazer ação legal, uma escada metálica aqui, uma corrente na parede ali, vidros são sempre bons, dá para fazer muita coisa legal com vidros, inimigos que estão realmente pistola, encontros que... Por exemplo, você tem uma ideia, quando você pensa, ele tá lá olhando na janela e o policial não sabe, não se ligou o que está acontecendo, ele podia fazer algum barulho, podia tirar, mas você se preocupa por ele, você fala, se ele fizer um barulho, o carinha vai saber onde ele está, vai descer, porque o filme estabelece isso, que esses confrontos são perigosos, que os capangas são perigosos. O roteiro equilibra bem os momentos de ação com uma dinâmica muito bem desenvolvida entre o protagonista e o antagonista. As mudanças de poder são muito legais, acontecem algumas vezes. O Hans Gruber tem um discurso muito bom, quando ele já chega e ele identifica quem é o presidente da parada, e ele faz um discurso tipo, nós estamos no comando, né? We are in charge. E logo depois o John McClane colocou um corpo no elevador lá que chega e tá escrito, agora eu tenho uma metralhadora, ho, ho, ho. E a cereja no bolo dessa cena é a maneira como Alan Rickman leu, ele fala, ho, ho, ho. É tão bom. Então, nesse momento, quem tá... Opa, peraí, não. Quem tá no comando agora sou eu. Agora tem uma metralhadora e uma mudança na dinâmica de poder. Muito legal. Depois volta e os dois ficam nesse vai e vem toda hora. Porque um não reconhece a voz do outro e o outro não sabe quem é o nome, qual é o nome real do um. E aí, daqui a pouco eu vou falar de uma cena muito legal quando os dois se encontram. O filme acha a dose certa de humor, tem alguns diálogos muito bons que impedem a história de ficar pesada demais. O Yippee-ki-yay, motherfucker, ficou marcado e foi depois parodiado e fizeram dezenas de referências a um desses diálogos icônicos do cinema a essa altura e é tão simples. Yippee-ki-yay, motherfucker. A estrutura narrativa se desdobra quase em tempo real, o que aumenta a tensão e a urgência. A trilha sonora usa leitmotifs. Leitmotiv é um motivo que representa especificamente algo concreto, um personagem, uma emoção, uma situação dentro de uma narrativa. Ele tem que representar algo, do contrário, ele se torna apenas um tema. Temas, representações temáticas, musicais muito eficientes para representar as características dos personagens, então eles usam Beethoven para conectar os terroristas e para contrastar sua suposta sofisticação com suas intenções criminosas. Já o John McClane é acompanhado por uma melodia muito mais intensa, mais áspera, mais metálica. A cinematografia do Jan de Bont realça bem tanto a grandiosidade daquele prédio como a claustrofobia entre suas paredes. O contraste entre as cenas festivas e bem iluminadas e os momentos tensos dos reféns intensifica o impacto emocional da história. O uso de sombras, vapor e baixa iluminação contribui para a sensação geral de perigo e desconforto. É o personagem definitivo do Bruce Willis, eu tenho falado isso muito nas últimas críticas, eu falei do Tom Hanks com o Forrest Gump, falei do Jeff Bridges com The Dude no The Big Lebowski e Bruce Willis sempre terá o John McClane, ainda que o quarto filme seja ruim e o quinto quase inassistível, mas os três primeiros são bons. Ele é cínico, ele é sarcástico, ele é vulnerável, ele não é o super-homem, então as coisas que ele faz são até plausíveis. As pequenas reclamações dele, ele é rabugento, eu consigo me identificar muito bem
com esse personagem. Ele tem algum preparo por ser policial, mas ele tá longe de ser o Rambo, e isso é muito bom. Alan Rickman também tá ótimo. Na primeira metade ele já tá muito bem, aquele discurso de nós estamos no comando e a maneira como ele manipula e todo o charme dele, todo o carisma, mas ele me ganha pra valer naquela cena do cara babaca cheiradão que entra lá pra negociar e ele vai falando umas coisas e a maneira como ele reage, você sabe que o cara cheiradão tá morto e todo mundo sabe, menos ele, mas ele calma, deixa eu brincar um pouquinho aqui. E a maneira como ele bate de igual para igual com o John McClane, essa dinâmica de poder, que uma hora tá em um, uma hora tá no outro. Eu gosto muito da cena quando o John o encontra e ele usa um sotaque americano. Please, God, no, you're one of them, aren't you? You're one of them. Veja, muito bom, e fica é uma sequência muito boa, porque fica uma tensão no ar, depois ele dá a arma e ele aponta, mas estava sem bala, em que momento ele se ligou, então quem tá enganando quem sabe do quê? Eu adoro ouvir ele pedindo os detonadores, ele deve falar isso umas 15 vezes. Where are the detonators? Give me the detonators. Eu não sei falar que nem ele, mas tell me where the detonators are. Give me my detonators. É muito legal. Ele ficou em 4º lugar no meu top 10 melhores vilões de todos os tempos. Ele é charmoso, inteligentíssimo, sabe manipular e improvisar quando necessário. Ele está sempre um passo à frente da polícia e ele se equipara em carisma ao grande John McClane. A morte dele é perfeita porque é uma história conhecida. Ele estava pendurado lá, eles iam filmar, eles iam contar até 3 e parece que o cara soltou no 1. Então ele estava realmente surpreso. Então quando ele arregara o olho, aquilo era uma reação genuína. A Bonnie Bedelia tem pouco tempo em cena, mas consegue me vender a dinâmica dela com o John McClane. Eu comprei os dois como um casal, eu comprei o problema que eles estão enfrentando e essa expectativa de não, peraí que essa conversa não acabou, essa história está mal resolvida. E também ela quando ela enfrenta, entre aspas, o Hans, ela segura a onda, ela é durona. Eu gosto da personagem, ela só não tem muito tempo para trabalhar. O Reginald VelJohnson também, eu só acho que é um grande clichêzão, aquela coisa do policial traumatizado e não consegue mais atirar, então ficou obrigado a trabalhar atrás de... Sabe, esse filme não é o primeiro a usar esse clichê, é um dos que popularizou, mas é mais um clichêzão ambulante do que um personagem. Outra coisa que incomoda, porque eu tava pensando aqui, esse filme é perfeito, esse filme é um 10ão, né, assim, na Die Hard, nota 10. Pra decidir se eu costumo ver se há algo aqui que poderia ser melhorado, não tirado, mas melhorado, e eu acho que a polícia é retratada com um grau de incompetência que os transforma em mais vilões do que os próprios terroristas. Eu não sei até que ponto isso foi proposital. Man, that's crazy. There could be over 30 hostages in there for all we know. We don't know shit, pal. If there's hostages, how come nobody's come to us with ransom demands, huh? If there's terrorists in there, where's their list of demands? Chega a ficar caricato, todas as decisões deles são completamente idiotas, burras, que refletem um total despreparo. E eu penso, se eles fossem um pouquinho mais competentes, eles não agissem como inimigos do John McClane, não tomassem todas as decisões mais toscas e caricatamente, pois não pode estar certo, cartunescamente quase vilanescas, e se a gente perder tantos % dos reféns, tá de boa, tá dentro da estatística, eu posso viver com isso, esse tipo de coisa, eu acho que deixaria o grupo terrorista mais imponente. Eles poderiam até ser um problema mais para o John McClane, porque eles não sabem a identidade dele, mas sem serem tão bocós, sem serem tão inúteis, e eu acho que o filme ganharia com isso. Duro de Matar tem praticamente tudo que eu quero num filme de ação. Um herói humano, rabugento, sarcástico, um vilão à altura, ação realista e confrontos que têm peso. Alguns personagens secundários são mais abobalhados do que eu gostaria, mas há muito pouco para reclamar aqui. Nota 9. Gabriele, obrigado mais uma vez. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.